Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena! Hoje o meu convidado é o Pedro Pires, é escritor criativo há quase 30 anos, diretor criativo que foi premiado, inclusivamente, desenvolveu amores e amizades no design e nas artes visuais, foi durante 5 anos presidente do Clube de Criatividade de Portugal, nomeado personalidade publicitária do ano, ainda diretor criativo do ano também nomeado, escreve sobre comunicação para conhecidas revistas do meio, é o fundador da Poets and Painters, que podem espreitar, há um site mesmo, poetspainters.com, ou no Instagram, Poets_Painters. Eu tive que ir ver isto, porque há assim várias páginas parecidas. Poets_Painters. Queres explicar um bocadinho este ateliê que criaste? Sim, olá Mariana e olá a todos que nos ouvem. Sim, a Poets and Painters nasce agora num período, nasce de uma transição. Eu criei a Poets and Painters para lançar o meu primeiro livro de poesia, aqui há 2 anos. Quando fiz 50 anos. Sim, uau. Os pés não têm céu, já lá ia. Sim, bem bonito. E agora num período de transição, no inverno passado, eu tive que tomar uma decisão relativamente à minha vida profissional, que é o design e a comunicação, e eu decidi pegar na Poets and Painters e alargar o âmbito da editora, e passa a ser também um ateliê onde eu desenvolvo os meus projetos de design relacionados essencialmente com a identidade. Portanto, a Poets acaba por ter a componente de edição de livros, tem o ateliê e tem também um espaço de galeria e de eventos, que fica na Rua do Olival e que, no fundo, é utilizado com múltiplas funções. Ou seja, ele tem a OCA, que é uma galeria de arte identitária, que tem peças portuguesas e de países de língua oficial portuguesa, e tem também um espaço onde se conseguem fazer jantares, porque tem cozinha aberta. Uau, podes fazer festas e eventos. Dá para fazer eventos, dá para fazer apresentações, lançamentos de produto, um conjunto de coisas que nós chamamos de Creative Room, pronto, mas que é um espaço muito, muito interessante, com muito boa energia, onde eu trabalho todos os dias agora. Que maravilha! E então as pessoas, para saberem mais detalhes e até para marcar, para ir a ver exposições e também há workshops, não é? De vez em quando. Sim. Eu vou começar um workshop há cerca do meu segundo livro, que foi lançado agora em fevereiro, que tem a ver mais com o meu lado profissional, menos com o da poesia, embora tenha uns poemas aí pelo meio, mas que tem a ver essencialmente com os projetos de identidade, com aquilo que eu chamo de design verbal. Portanto, este livro é acerca disso, portanto, costumamos falar de design com uma componente visual, não é? Uma expressão plástica, ou pelo menos visual, e existe uma outra componente, é as marcas antes de ser desenhadas são escritas, é preciso escrevê-las primeiro. E nunca ninguém fala disso. Pois, é criar a identidade da marca até chegar ao design. Sim, porque é o texto que começa a identidade, não é? E o design acaba por revelar essa identidade. E o pegar nesses elementos identitários e transformá-los em algo que as outras pessoas percebam, não é? E se relacionem. E é um bocadinho disso que trata o livro. Cosmogonia da identidade. Exatamente. É como se chama. E aqui, no fundo, portanto, tratam de empresas, fazem identidade para empresas, também podes fazer para indivíduos, não é? Para individuais, particulares. Tudo. Eu já fiz identidades para organizações culturais, para festivais, para grandes empresas, para tudo, para pequenos gabinetes, sei lá, para tudo, mais alguma coisa ao longo destes anos. Fica aqui a recomendação. Sim. E é muito mais completo dizeres identidade, não é? Antigamente era um bocado, precisamos de um logótipo, não é? Precisamos de um logótipo para identidade. Um bocadinho mais complicado que isso, sim. Mais completo, vá. Sim. Poetspainters.com, está lá tudo e fica aqui a recomendação. Trabalhaste com o Vils, foste dono e gerente e porteiro de vários bares no Porto, lá. Eu fui informar-me aqui sobre ti. Enjoas a andar de barco, antes de sequer sair da marinha já estás enjoado e tens que ir para o leme. Sou a Sofia. Foi a Sofia, claro. Eu arranjo sempre alguém em comum que chegue lá. Faz yoga, o que lhe faz bem, deixa-o tranquilo, isto na terceira pessoa, não é? Foi também uma amiga tua, também falei com a Mariana Duarte Silva, que já cá esteve neste podcast, e ela, aliás, ofereceu-me Os Pés Não Têm Céu, este livro maravilhoso de poesia, que eu vou aqui deixar na fotografia no fim. Tens um enorme amor, dedicação e loucura por um bom sistema de som numa pista de dança, especialmente drum and bass, e se essas condições forem asseguradas, danças até de manhã. É verdade. E quando danças, gostas de o fazer com os braços no ar. Quando cozinhas, gostas de estar sozinho e de ter tudo limpo e arrumado durante o processo. E fazes saladas incríveis.
E pronto, e tinha aqui as minhas notas, que Os Pés Não Têm Céu, do teu livro de poesia, com imagem, com grafismo também. E olha, eu copiei só uma, muito, muito curtinho, talvez o mais curto, mas maravilhoso, uma frase só isolada numa página que eu adorei, que é: quem sou eu e o que é que essa pessoa está a fazer dentro de mim? Adorei. Sim. Sim. Lançaste então este ano o outro livro, Cosmogonia da Identidade, está tudo então, poetspainters.com. Exato. Agora, Pedro Pires, vamos conhecer o leitor. Quando e onde lês tu? Um artista que não para, quando é que tens tempo para ler? Eu leio o dia todo. Portanto, basicamente a minha vida é escrever e ler, não é? Quando não estou a escrever ou a ler, estou a apresentar coisas. Portanto, essa é a minha vida. É isso que eu faço. Portanto, tudo aquilo que eu faço parte da escrita, não é? Desde textos para rótulos, a grandes apresentações, a poemas, a crónicas. É isso que eu faço basicamente todo o dia e, portanto, eu estou sempre a ler. Eu não tenho um período específico de leitura. O meu problema tem a ver com a leitura recreativa, que me sobra muito pouco tempo. Quando podes escolher. Sou muito utilitário na forma como leio, sou uma espécie de uma esponja, absorvo basicamente tudo e esvazio com muita facilidade, porque isso tem a ver com a forma como eu trabalho, não é? Ou seja, eu estou sempre a mudar de tema, não é? Hoje estou a tratar de água, amanhã estou a tratar de outra matéria qualquer, de um festival ou de uma marca de alimentar ou outra coisa qualquer, e portanto isso leva-me a mudar de tema com muita rapidez e a ter que processar a informação com essa rapidez e com capacidade de, no dia a seguir, de ter espaço para meter outra. E portanto, naturalmente, eu encho e esvazio com muita facilidade. Isso é bom, isso é mais saudável, se não davas em louco. Mas depois tu ficas com aquela sensação que é um bocadinho essa frase que tu disseste, não é? Quem sou eu, o que é que essa pessoa está a fazer dentro de mim? Ou seja, há aqui um desfazamento daquilo que tu te lembras ou não te lembras, daquilo que tu sabes ou não sabes e de onde é que tu foste buscar aquilo que tu sabes. E isso é uma questão que hoje em dia se agrava muito, não é? Porque a quantidade de estímulos que nós temos são... Informação sempre a chegar. E portanto, como é que nós processamos isso tudo e como é que eu me lembro ou não de onde é que me veio essa informação? E eu já desisti de ter essa luta. E portanto estou a aceitar conjunto de coisas na vida, um dos quais é esse. Mas gostava de ter muito mais tempo à leitura recreativa, que tenho menos hoje em dia, não é? E depois, mesmo quando estou a escrever, eu costumo utilizar um bocadinho os fins de semana para a minha parte, 15 em 15 dias, quando estou mesmo sozinho, quando não estou com nenhum dos meus filhos. E mesmo que eu comece a ler, por exemplo, poesia, ou mesmo outro livro, imediatamente eu começo a ler e estou a escrever, porque aquilo leva-me a um processo imediato de produção e, portanto, muitas vezes começo a ler, leio 2 páginas e paro porque vou escrever, porque aquilo me levou a ter qualquer ideia. Portanto, é assim uma luta. Mas pronto, é ser criativo? Sim, é uma profissão permanente, não para. É. E jantarias com outros criativos, escolheste Oscar Wilde. Sim, eu identifico-me um bocadinho muito com... Eu li muito cedo, o Dorian Gray li muito cedo. O único romance dele. Sim. Um grande poeta. E depois já li algumas peças e os poemas também. E a biografia dele, de Neil McKenna, que é muito interessante. E revela, e li em inglês por acaso essa. E ele era realmente um personagem extraordinário. E portanto, acho que me ia divertir muito se fosse jantar com ele. Com o seu sarcasmo, com o seu feitio, sem filtros. Sim, mas ao mesmo tempo com um sentido estético incrível, com um cuidado pelo detalhe, no fundo, por aquilo que é a encenação positiva da vida, que eu acho que é incrível. Pronto, seria... Claro que me sentiria muito diminuído, com certeza, perante ele, porque o tipo de conhecimento que ele tinha na altura era muito enciclopédico, de alguma forma. E portanto, tinha mais tempo livre para estudar. Aliás, eles só tinham tempo livre. Não havia internet, nem... Felizmente, não era o que eles faziam, era escrever e curtir, basicamente. Exatamente, e curtir, disseste bem. E a biografia dele, tu recomendas? Quem é que a escreveu? Neil McKenna, se não me estou enganado. Pronto, acho que é esse o nome. É The Secret Life of Oscar Wilde. Eu li em inglês, portanto vale a pena. Vale a pena, lá está. Maravilha. Há um outro romance, assim, uma outra espécie de um romance autobiográfico, não se sabe muito bem se é ele que escreveu ou não, que é o Tristany, que também é interessante, mas esse não se...
não se consegue perceber muito bem. Há quem diga que foi ele que escreveu, há quem diga que foi alguém que estava próximo dele, portanto é algo que está ali assim no meio. Ok, vou aqui também anotar para deixar nas notas do podcast. Agora vamos então a outros livros que tu escolheste. E começamos com o poeta e pintor português, o Mário Cesarini, Manual de Prestidigitação. Conta-me lá, Sim. como é que descobriste este livro? Eu escolhi os livros, quase todos eles, tanto o Cesarini como o Boris Vian entraram relativamente cedo na minha vida, muito na adolescência. São coisas que acompanharam muito um período bastante jovem. Eu tive ali um pequeno período de mais punk, digamos assim, antes de entrar um bocadinho no soul e na noite e noutro tipo de estéticas. E o Boris Vian fazia parte do menu. Sim, já lá vamos também. Era obrigatório. E o Cesarini também, obviamente, todos os surrealistas, toda a componente surrealista era muito importante na altura, enquanto referências para nós, enquanto jovens, muito jovens. Estou a falar de 15 anos, 14, 15 anos, 16. E já eras interessado, que isso é ótimo. Já. Todo esse lado, ele, o Mário de Sá Carneiro, havia um conjunto de... Tinha aquela malta também mais pesada, assim, que acabava por nos influenciar. Sim, eu leio desde muito novo. E, portanto, já aí eu fazia com que... E a Cesarini entrou, e agora entrou novamente, de alguma forma, nos últimos anos, porque tenho lido mais. Portanto, é algo a que eu volto recorrentemente. O bom da poesia é que nós podemos voltar aos bocadinhos. Né? Vamos e é voltando sempre aos diferente, não é? E é sempre diferente, sim. E o que eu acho neste livro, para além de ser, na minha opinião, aquela fuga, ele é um conjunto de diferentes textos, digamos assim, e capítulos. O Manual de Prestidigitação é o último do próprio livro, né? Que dá o título ao livro, mas é o último do livro. E tem muito a ver com a falta... Com a vontade dele de ultrapassar as questões da norma, não é? E daquilo que é canónico, e ele faz isso ao longo de um conjunto de estilos no livro, não é? Ele tanto é lírico, como é hipermoderno, como é surreal, como é apenas doce, ou como é provocador. Portanto, ele tem um bocadinho de tudo isso nesse livro. Eu acho que e é por isso é que eu volto a ele tantas vezes. O tipo de poesia que eu gosto normalmente é menos lírica. Eu gosto menos de rimas, gosto mais de coisas mais soltas, mais etéreas. Isso vê-se na tua poesia. Sim. Aliás, estavas a descrever o Mário Cesarini e eu estava a ouvir a descrição do teu livro também, O Céu Não Tem Pés. Sim, há coisas que têm... Que eu me identifico claramente com o universo dele. Há outras que não, aquelas mais líricas, mais campestres, mais... eu aí vou menos, mais épicas. És mais urbano. Sim, tenho menos esse lado. Não sei, talvez tenha entrado mais cedo na minha vida esse tipo de poesia, depois eu tenha, no fundo, já não me interessa tanto, não sei. Não me interessa, já não me chama tanto. Ok, este manual de prestidigitação, nome difícil de dizer, foi publicado pela primeira vez em 56, mas depois houve uma renovada edição, revista de acordo com as instruções deixadas pelo próprio. Certo, olha, sabia. Pronto, é mais recente. Sim. A edição que eu tenho é da Síria Alvim. Sim. É essa, que aí está. Sim, foi também que eu encontrei o manual, exatamente, da Síria Alvim. Uma capa bonita. É relativamente recente. A arte de inventar os personagens. Pomos-nos bem de pé, com os braços muito abertos e olhos fitos na linha do horizonte. Depois chamamos-los docemente pelos seus nomes e os personagens aparecem. Isso é a descrição do ato de escrever, basicamente. E essa era uma das coisas que eu trazia aqui, pronto, está dito. Porque acho que vale a pena. É muito simples e tem muito a ver com aquilo que se sente ao escrever. Não é? Ou com o estado em que nós temos que nos colocar. Né? É como se estivéssemos nessa posição de abrir os braços e deixar que as coisas cheguem até nós. E acho que isso, pronto, este pequeno poema revela muito isso. Também faz isso com a música, já viste? Levantas os braços e deixas a música. Verdade. Que engraçado. Sim. Coincidência ou analogia, não é? Sim. Diz aqui o Fernando Martinho, este livro é todo ele com as suas cenas, os seus exercícios, os seus camarins, uma homenagem ao teatro e a permanente lembrança de que a poesia é uma arte de passes e passos mágicos, uma arte da prestidigitação, não importa se carecida ou não de manual. Só espanta que tenha levado tanto tempo que alguém se lembrasse de fazer a ligação à correspondência.
Sim, sim. Eu acho que basicamente isto é mesmo um manual nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva da manipulação plástica do texto que ele faz. Não é? E ele, lá está, tanto temos tragédias gregas, como temos poemas líricos, como temos coisas muito populares, como temos coisas hipermodernistas ou pós-modernas, na verdade, e coisas surrealistas. Portanto, e acaba por ser esse manual, ou seja, não é? Há um fingimento, no sentido positivo e referencial, dessas técnicas que podem ser utilizadas para escrever poemas. Eu acho que isso, nessa perspectiva, é esse manual, e é isso que é interessante. É um ensaio também, não é? Acaba por ser, sim, real. Barra ensaio, barra sim, estudo. Manual de Prestidigitação, de Mário Cesarini. E agora ainda não vou ao teu Boris Vian, vamos à Virginia Woolf com As Ondas. Este ainda não tinha trazido também. Gosto muito destas leituras originais. É o considerado o mais radical romance de Virginia Woolf. E eu gosto muito desse livro. Eu li também muito novo, mas reli-o há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. E, entretanto, tive que ir comprar o livro outra vez porque não sabia onde é que eu tinha posto. Mas por causa de hoje, para trazer? Trouxe-o. Trouxe-o, sim. Não, agora ficas com ele. Não, trouxe-o. Este livro é um poema, não é? É um poema permanente. Ou seja, é uma viagem, é uma introspecção, é uma viagem introspectiva por 6 personagens, 3 homens e 3 mulheres, que são amigos desde criança e que ultrapassam, no fundo, e o que nós vamos vendo são os pensamentos, o que nós vamos lendo são os pensamentos dele. Que não sendo totalmente, ou seja, que possuem, do ponto de vista da forma como estão escritos, aquilo tem sempre o mesmo espírito, embora estejam perfeitamente definidas as personalidades de cada um deles e as preocupações de cada um deles. Mas o sentido poético do texto é muito consistente nesse aspecto, ou seja, o sentimento que se tem ao ler este livro é de imersão total. Tem passagens poéticas lindíssimas e é basicamente um livro acerca do ciclo da vida, não é? E da forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, num grupo de amigos, portanto, e as dinâmicas dos grupos de amigos, aqueles que vêm desde há muitos anos, não é? E que tiveram períodos muito, muito próximos, estão todas aqui, não é? As paixões veladas, as invejas, no fundo as comparações, tudo isso está aqui. O ser humano. Sim, e pronto, é um livro que eu volto muito às vezes para ir buscar tom. Às vezes eu faço isso com alguns livros. Estou à procura de um tom qualquer, né? E como um músico quando toca piano, né? Estou à procura ali de uma voz qualquer e às vezes abro e imediatamente ele me transporta para o registro, para um registro de alguma abstração produtiva, obviamente, e pronto, é um dos que mais me leva aí. E literalmente inspira-te. Inspira-me muito, sim. Há um texto maravilhoso, eu vou resumir, porque quero ouvir mais a ti do que a mim, mas que a Marguerite Yourcenar, que foi a tradutora francesa da Virginia Woolf, ela diz: As Ondas é um livro com 6 personagens, ou melhor, 6 instrumentos musicais, pois consiste unicamente em monólogos interiores, cujas curvas se sucedem e entrecruzam com segurança. Pronto, pois há aqui uma cultura musical que ela lembra a arte da fuga de Bach. Nesta narrativa musical, os breves pensamentos de infância, as rápidas reflexões sobre os momentos de juventude e de confiante camaradagem desempenham o mesmo papel dos Allegri nas sinfonias de Mozart. Incrível! Certo, essa última parte é preciso a tal bagagem para perceber a referência. Exatamente. E pronto, e depois são 3 raparigas, que é um ensaio sobre a solidão, diz ela, e depois há uma 7ª criança que não aparece, mas aparece nas descrições, nos pensamentos deles. Sim. Não é? 7ª personagem. Sim. As Ondas, da Virginia Woolf. Ela que se chama Adeline Virginia Stephen Woolf, de casada. Foi uma mulher com muitas... vida difícil. Acho que, pronto, hoje já se percebe que era bipolar e acabou por se suicidar. E o primeiro colapso mental dela foi quando perdeu a mãe aos 13 anos. E nota-se a questão, eu acho que essa questão... Por isso é que eu digo, há muita consistência aqui, eles não são heterónimos, né? De alguma forma, estas personagens não são... Mas é muito interessante a forma como ela quase os constrói, muito bem, né? Essas vozes... Depois ela envolve-as com
com a mesma seda, digamos assim, com o mesmo pano. Mas quase que chega a esse ponto, no fundo, não é uma bipolaridade, neste caso são 6, é uma hexapolaridade. Mas sim, sente-se muito isso, sente-se o peso do psicológico, mas neste livro ele é muito bonito. Ele nunca é dramático. A componente poética mais positiva, mais elevada, mais livre, mais alegre, digamos assim. Eu acho que este livro nunca é perturbado, por muito que alguns dos personagens tenham dramas, a forma como ela escreve é sempre delicadamente feliz, na minha opinião. Fizeste aqui uma ótima imagem, que falaste em seda. Sim, ela envolve, é mesmo isso. E aí, há aqui uma técnica, há um nome para este tipo de escrita, que ela foi uma das precursoras, não é? Que é o uso do fluxo da consciência. É. Portanto, é uma técnica literária modernista que transcreve o processo complexo do pensamento. Oh, que maravilha! As Ondas, da Virginia Woolf. E hoje o Pedro trouxe os livros com ele muito querido, esqueci-me de avisar que não era preciso, porque este é pesadíssimo, trouxeste... Este é muito pesado. O Roberto Bolanho, 2666, 1000 páginas. 1200 e qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Sim. Então, quando é que descobri este? Descobriu, eu diria, perto da morte dele. Portanto, ele é editado logo a seguir à morte do Bolanho. Que ele queria que fosse editado em várias sim, por razões edições. Sim, tinha as suas razões do âmbito pessoal. Este é aquele escritor que qualquer... Eu não sei, que eu um dia sonharia ser, sempre pensando que eu nunca conseguirei ser. A bagagem cultural deste homem é inacreditável, não é? Ele contém basicamente tudo dentro dele. Ele tem uma amplitude de conhecimento literário que se percebe que passou a vida naquilo, não é? Dedicado, no fundo, a isso, mesmo que ele não tenha conseguido sempre, no fundo, ter a produção literária conforme porque precisou de fazer outras coisas, mas percebe-se que ele se dedicou a isso a vida toda, portanto que é um culto que eu não tenho, ou seja, é aquela... Eu aposto que ele escrevia isto e se lembrava. É a esponja que não esvazia. Esta é a esponja que não esvazia. Eu sou exatamente o contrário. Isso, pronto, sinto-me muito... como é que se dizem? Humbled, como dizem os ingleses, não é? Humilde, sinto muito... Nós não temos palavra para isso, dessa forma. Quando o leio, não é? Porque ele é complexo, é exigente, ele exige muita atenção, exige voltar atrás várias vezes, porque são narrativas muito longas, muito intrincadas, mas muito divertido. Ele tem um sentido de humor incrível, a forma como ele olha, e não é só nos Detetives Selvagens também, a forma como ele olha para a própria literatura e goza com isso, não obstante fazendo um exercício de profunda erudição, é incrível. E é isso que mais me agrada nele também. Não só ele é muito... quase escorreito na escrita, ele não tem demasiadas elaborações, ele é muito, mas é muito descritivo, ou seja, na mesma perspectiva, ele consegue, não é tão descritivo, é mais mesmo a quantidade de coisas que ele relaciona umas com as outras. É fervoroso. É uma coisa, e depois relaciona tudo com tudo, e é isso que mais me agrada nele. E pronto, a leitura dele torna-se compulsiva. Já li este há bastantes anos, mas pronto, ficou para sempre. O 2666, ele considerava-se um poeta e queria ser poeta, mas depois quando tem o primeiro filho, teve 2, quando tem o primeiro filho percebe que tem que ganhar a vida e sustentar a família, então lava pratos, é coletor de lixo, tem várias profissões, e por isso é que eu disse aqui o fervoroso, porque ele diz sobre ele, não é, que escrevia à noite e fazia-o fervorosamente, com urgência, até à morte, até aos 50 anos. Sim. Morreu cedo. Morreu muito cedo.
Sim, e continuava a considerar-se poeta, mas de facto foi aqui a literatura que o lançou. Sim, e ele ainda assim publicou muitos livros, ele tem muita coisa publicada, ainda para 50 anos. Foi muito ainda trabalho por cima feito, eu nem consigo perceber sequer como é que é possível. E tem livros de contos. Lavar pratos e chegar a casa e escrever não dormia? coisas assim. Não dormia, por isso é que você olha, teve um impacto. Sim, não consigo aos perceber. 50, porque tinha uma vida pouco saudável. Não consigo entender. E também as suas coleções de contos foram premiadas. Saiu há pouco em Portugal a Poesia Completa traduzida. Não sabia. Olha, vou investigar. Pronto, vou pela investigar, Quetzal. Não sabia. Foi boa. Tradução do Carlos Vaz Marques. Fica aqui a recomendação. Olha, boa. Sim, exatamente. Só ver. carimbos de qualidade. Sim. Há uma entrevistada que eu tive, uma escritora que esteve cá, uma indiana, que vive em Portugal por acaso, que é a Deepti Kapoor, que eu gostei imenso de a conhecer, e escreveu um livro que te recomendo, que é A Idade do Vício, The Age of Vice, que é um bom livro, até ofereceu ao meu marido e tudo, e ela tem uma frase que eu nunca mais me esqueci, escolheu este livro também, o 2666, e ela, escritora que já tinha escrito outras coisas, é de Goa, vive em Portugal para aí há 5 anos, e ela dizia uma coisa que era: eu achava que tinha visto tudo. Eu leio de tudo, então como escritora, não é? E leitora ávida que é. E eu vi thrillers, eu vi isto, eu vi aquilo. Eu achei que já tinha lido de tudo. Depois há uma frase, vou ter que dizer em inglês porque é mais bonita. Aquela, and then Bolenho came along. Depois há aqui uma frase do Francisco José Viegas, que fez a crítica deste livro, que é um bocadinho o que ela diz em mais palavras. Depois de ter lido Bolenho, a nossa vida muda um pouco. Não se pode esquecer que aquilo que ele deixou escrito, e que é uma tempestade, uma torrente, um delírio, como deve ser a literatura. Sim. É incrível. Eu acho que, para mim, do ponto de vista do meu romancista preferido, acho que não. Pronto, há outros, mas... Também jantarias com ele? Sim, não é tanto... Não sei se será tanto a minha... Não sei, não faço a minha... Enquanto Oscar Wilde consigo imaginá-lo com personalidade, mas também li a biografia dele, portanto sinto-me mais próximo. Sim, mas entrevistá-lo mesmo se pudesses, não é? Sim, o Bolenho não sei muito bem, não sei se conseguiria dizer alguma coisa. É o tal Humble, ou o tal que querias mais... Não sei, porque não sei do que é que ele iria falar, mas ele realmente fala de tudo, até ele tem aqui um bocado de relatos, há um relato da entrada no rancho, do narco ao rancho, que é só marcas de automóveis, os carros que entram e saem. Portanto, ele vai da erudição à coisa mais banal, ou mais corriqueira do dia-a-dia, com uma facilidade enorme. E isso, pronto, exige muito treino, muita dedicação e um talento que não se faz. Muitas esponjas ficam cheias. Okay. Também tenho um bocadinho uma secreta inveja, não é que inveja é feia, mas disso também esvazio muitas esponjas, e às vezes esponjas importantes também as esvazio e fico triste em cima. E justifica a minha ignorância, não é o que eu digo, porque interessada sou. Este 2666 são várias histórias que parece que o que é que tem uma coisa a ver com a outra, não é? E ao fim de algumas histórias, de repente, tudo se liga, e ao fim de muitas páginas, e não assusta as mais de 1000 páginas, porque tem ritmo e tem cadência e tem... Tem, eles vão à procura de um... Pronto, ele tem sempre estes... Um escritor famoso que já nos Detetives Selvagens é a mesma coisa, eles estão à procura de um poeta, e pronto, e começa com a procura desse Archimboldi, que é o von Archimboldi, que é um alemão, né, com nome meio italiano, que eles vão à procura dessa personalidade. E, na verdade, essas 5 histórias vão se juntando, mas o grande pano de fundo tem muito a ver com a realidade mexicana e com a tragédia da realidade mexicana no que respeita à questão do narcotráfico e do desrespeito e a violência profunda, e é narrada aqui. Há um capítulo só dedicado aos crimes, que são basicamente as descrições das mulheres que são encontradas mortas, a que trabalham nas maquiadoras, portanto, em fábricas. A cidade onde isto se passa é imaginária, mas ele tem... Isto, no fundo, tem a ver com a zona de fronteira, com Chihuahua, que, se não me engano, a cidade real que ele está... Acho que ele funciona como Santa Teresa, não é? É, Santa Teresa, mas esse é em Sonora. E é esse drama, não é, que nós vimos a perceber, e que ele confronta com a procura, mais ou menos e aparentemente fútil, de um escritor, para aquelas pessoas todas. E são estas contradições, e é super duro depois, mas ao mesmo tempo... É sempre muito elucidativo, né? Uma pessoa fica sempre com os olhos muito arregalados porque ele tem uma forma de descrever a realidade muito transparente. Maravilha, 2666 do Roberto Bolenho. E vamos então, que já falaste logo no início, como um dos teus favoritos, o Boris Vian. Outono em Pequim, foi o livro que escolheste. Foi porque eu o li muito cedo, muito miúdo. E acho que ele
identifiquei-me com ele logo. O livro tem uma parte que são... Identifiquei-me, obviamente, com a temática... Eu gosto muito do surrealismo. Pronto, eu identifico-me muito com aquele período. Acho que foi um período... Acho que o surrealismo é muito importante para nós aceitarmos a realidade. Por muito estranho que isso possa parecer, mas para mim é absolutamente essencial, não só a liberdade do surrealismo, de olhar para a forma como o mundo se entende e se constrói, mas ao mesmo tempo o humor com que isso acontece e a ironia, acho que a ironia é um fator absolutamente fundamental, e um bocadinho a inteligência que é precisa para se conseguir ter essa postura perante a vida. Acho que é preciso ter um sentido de liberdade, por um lado, mas ao mesmo tempo uma vontade de explicar que as coisas podem ser todas incríveis, podem ser, não é, todas extraordinárias, podem ser todas bonitas, podem ser todas belas, podem ser todas trabalhadas, se nós quisermos. E esse período é muito interessante, porque o Boris também o era, não é? Porque estamos a falar de pessoas que faziam tudo. Escreviam, pintavam, tocavam música. E para mim essa ideia que não é a ideia do homem de renascimento da forma como ele é pensado naquela altura, porque acho que isso é anacrónico de alguma forma, mas é o que me interessa do ponto de vista artístico, ou seja... Tens mundo? Sim, e teres essa capacidade de expressares, e portanto o Cesarini também tinha isso, né? O Boris Vian também era assim, o livro tem, mas o que mais imediatamente me aproximou dele, este livro, para além do estapafúrdio temático, que não é, ou seja, da história, mas que depois tem uma relação direta com a forma como as coisas se processam hoje em dia nas organizações sociais modernas e políticas. As passagens, ele tem passagens entre os capítulos, e a forma como ele escreve essas passagens diz-me muito, do ponto de vista literário em si. Eu sinto-me muito próximo daquela escrita, daquela forma de escrever, da ironia com que ele o faz, de uma certa elaboração com que ele constrói as frases. Há ali um conjunto de elementos que me agradam muito e que eu me identifiquei logo desde muito novo com isso. Pronto, e esta história é incrível, pronto, porque é basicamente... e acho que ele inspirou muita gente. Ele inspirou pessoas como o Gondry, como o Wes Anderson. Acho que ele os universos que ele cria são depois o Cunningham, são depois e mesmo pessoas como o Aphex Twin. Eu encontro muitos reflexos dele em muitas coisas que são hoje muito atuais. Foi um precursor, não é? Sim. E o romance O Outono em Pequim não se passa nem no outono nem em Pequim. Não. Passa-se num deserto, ou a caminho de um determinado deserto, né? Que é que se chama? Exopotâmia. Sim, que é o exterior de tudo, né? A exopotâmia é isso, é o exterior de tudo, é aquilo que não fica em lugar nenhum, é uma utopia. E são os amigos que querem ir lá, mas está em construção uma estação de comboios, não é? Certo. E depois há um protagonista uma linha de caminho de ferro, sim, num deserto. E depois há um que não consegue apanhar o autocarro, então tem de ir como é que é? Tem de ir a bordo do 975 que o leva a esse deserto. Sim, pois um veículo que não se percebe muito bem, pronto, tem que se ler as descrições várias vezes, pode ser interpretado de várias maneiras, mas o mais interessante, pronto, os diálogos têm diálogos absolutamente incríveis, de surrealismo, mas acima de tudo, basicamente essa linha de comboio é uma grande operação, não é? É um aeroporto. Se nós pudermos traduzir isso para aquilo que é hoje, é um aeroporto, para a nossa realidade, que não leva a lugar nenhum. É uma linha de comboio que não leva a lugar nenhum, mas que toda a sociedade se mobiliza para fazer. Aliás, no fundo, acontece em um conjunto, né? Há pessoas que se deslocam para isso, né? Constituída a organização, são feitos comunicados, são criados programas, são criadas comissões, no fundo é uma crítica profunda à forma como nós nos organizamos politicamente e na administração da coisa pública. Basicamente há essa crítica muito grande. Que continua a fazer este livro também foi escrito em 47, não foi assim há tanto tempo. Não, é super atual. É super atual. É um livro muito atual. Lá está, esses períodos e no fundo esse período, acho que entre os anos 30 e os anos 50, acho que há muito isso. Há muita atualidade aí,
que se transporta para o hoje, para os dias de hoje, e acho que o mais incrível é nós lemos estes autores mais antigos, especialmente esses períodos, e ficamos a pensar que é aquela velha máxima, na verdade já tudo aconteceu, há um conjunto e nós andamos, no fundo, acabamos por ir reproduzindo, as coisas mudam, do ponto de vista tecnológico evoluem, mas na verdade as grandes questões mantêm-se mais ou menos as mesmas. Acho que a literatura nos ensina isso, não é, da vida. Se estivermos muito atentos... Abre-nos os olhos para o que devia ser óbvio. Sim, e ensina-nos isso, não é? Porque nós vamos observando determinado tipo de coisas e dizer, não, mas eu já li isto em qualquer lado, não é? Isto é um... E depois este sentido que nós temos de contemporaneidade absoluta hoje em dia, não é? Que achamos que estamos em cima da coisa, que somos os líderes dos trends e que sabemos tudo, é tudo bullshit, na perspectiva em que do que realmente importa. A malta que tinha tempo realmente para refletir sobre estas coisas já refletiu. É? E eles tinham tempo para isso. Nós não temos. Temos muito menos. Por causa da evolução tecnológica, lá está. Sim, paradoxalmente, paradoxalmente isso obriga-nos a consumir a informação cada vez mais fragmentada, não é? E a ter cada vez menos tempo para lidar com aquela que é complexa e com as pessoas que refletem sobre aquilo que acontece hoje em dia, não é? Temos muitas esponjas mais pequenas, devíamos ter menos esponjas maiores. Sim. Adoro esta analogia, já percebes que peguei nela. Isto é a narrativa da desilusão do mundo adulto. E depois é o que tu dizias, ele para a ação de vez em quando, o desenrolar da história, para comentar o que se está a passar, o narrador. Sim. Há um desmontar da própria fantasia que ele cria, mas que não nos desmonta nada. Não, na verdade, nós não ficamos a perceber o truque do mágico. Ou melhor, nós ficamos a perceber o truque do mágico e não nos importamos com isso, que acho que é mais interessante. É mais interessante ainda a forma como ele faz isso. E este livro acaba por ser... É muito divertido. Ao mesmo tempo é muito, muito divertido. Trata do absurdo da sociedade industrial, uma história de amor sem esperança. Tal como A Espuma dos Dias, que é outra referência. Sim, tu também recomendas esse? Sim. É incrível. E é muito poético. Ou seja, ele tem ali elementos que, se forem retirados, são poemas. Porque a forma como ele escreve, há coisas, né, absolutamente estapafúrdias, do ponto de vista do sentido normal das coisas, e a forma como ele escreve, se nós retirarmos aquele bocadinho e se pusermos aquilo numa folha em branco, isto é um poema. Porque é isso, é o double meaning, a criação de imagens que são paradoxais e que não fazem sentido. Mas há ambiguidade. Sim, há tudo isso. E isso, a mim, as imagens que ele cria, a mim sempre me entusiasmaram muito. Por isso é que eu comparo muito com... Há muito, para mim, do ponto de vista cinematográfico, acho que o Gondry é quem mais o consegue capturar essa essência que eu vejo no Boris Vian também. Boris Vian foi engenheiro, foi escritor, poeta, tradutor, cantautor francês. Foi identificado, como tu bem disseste, com o movimento surrealista e ao anarquismo enquanto filosofia política. E também muito ligado, foi mesmo influente no jazz francês. E depois eu adoro estes detalhezinhos que ele publicou sob o pseudónimo, publicou um poema, isto no Boletim do Hot Club de França, um poema sob o pseudónimo Bison Ravi, que é o quê? Que é um anagrama do Boris Vian. Eu adoro estes detalhes. Outono em Pequim. Agora uma pergunta. Manual de Prestidigitação, Mário Cesarini. As Ondas, Virginia Woolf. 2666, do Roberto Bolanho. Outono em Pequim, do Boris Vian. Escolhe um. Oi. Eu vou pela Virginia Woolf neste momento. As Ondas. Sim, estou mais aí. Estou mais nessa onda. Nessa onda. Mesmo. Exato. Estou mais nesse mar. E agora uma pergunta difícil que eu às vezes digo antes e não te disse, porque às vezes é se calhar mais simpático ou mais justo dar-te tempo para pensar na resposta a esta pergunta, mas não te disse. Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, qual seria o título? Os Pés Não Têm Céu. Ok. O teu primeiro livro. Sim. Eu acho que sim, eu acho que isso revela muito o meu estado de espírito, ou seja, não vale a pena andar a olhar para baixo. Mas tem muito a ver com a forma como eu sempre encarei as várias fases da minha vida. E esse livro, na verdade, é isso. Tens lá diferentes Pedros. Quem sou eu, quem é essa pessoa dentro de mim? Sim. Porque isso tem muito a ver com a forma como tu escreves. E depois vais ler aquilo que escreveste. Mas quem é que escreveu isto? Eu tenho essa sensação permanentemente.
Porque os estados em que nós escrevemos são estádios de alguma abstração de nós, da consciência real de nós próprios. Nós entramos noutro... E aquilo que sai não é premeditado, não é previsto, não é? Por muito que depois possa vir a ser trabalhado. Mas isso acontece muito e por isso é que eu tenho um bocadinho essa sensação. Portanto, os pés não têm céu acabou por ser... Isso é uma frase da minha filha, não fui eu. Que giro. É uma frase que a minha filha disse uma vez, aquelas coisas que as crianças... ela teria, não sei, 4 anos nessa altura, ou 5 anos, que eu apontei. E que depois decidi dar o título ao livro. Máximo. Porque, sim, eu às vezes aponto as frases dela porque são coisas muito... Fazes bem. São coisas assim, meias, que não parecem ter aparente sentido. E eu já não me lembro qual foi o contexto em que ela disse, mas eu lembro-me que ela disse, portanto disse que eu escrevi e senti logo essa frase como muito minha. E tem a ver com isso, ou seja... Nós não temos muita alternativa a não ser continuar a viver, não é? Do ponto de vista... das coisas que nos vão passando pela vida e portanto temos que o tentar fazer da melhor maneira possível e olhando para cima, na perspectiva não divina, porque eu sou ateu, não acredito em nada que seja paranormal. Acredito obviamente que existe uma energia que nós retiramos das coisas e daquilo que nos rodeia, das pessoas e dos objetos e da natureza e dessas coisas todas, e tem muito a ver com esse sentido de olhar para cima na perspectiva do horizonte e do futuro. Eu também tenho um bocadinho isso, sou muito virado como estava escrito na porta do Lux, a nossa vida é sempre adiante, acho que era isso, não é? Acho que era isso que estava escrito lá, não sei, sim, já sei bem. E qualquer coisa desse estilo. No Lux, tu dançavas até de madrugada com os braços no ar. Sim, obviamente eu gosto muito do Lux e das pessoas que estão no Lux hoje em dia a tomar conta do Lux. Eu nunca fui um habitué, tu sabes que o meu período de habitué da noite foi na adolescência, portanto eu trabalhei na noite muitos anos, entre os 17 e os 25. Eu trabalhei ativamente na noite, era o que eu fazia, eu estudava, não é? Fiz uma data de coisas. E, portanto, eu vivi o período da rave de 89 até 95 intensamente. 88, 95, muito intensamente. E, portanto, passei por toda essa cultura nessa altura. Portanto, eu agora vou, mas já não vou com a mesma frequência. Ao longo destes últimos 30 anos, vou, obviamente, com frequência, que eu preciso ir dançar, mas disperso-me muito, acabo por me dispersar muito. E hoje em dia, aquelas filas no Lux também já não são... já não tens paciência. Já não tenho muita paciência para filas. Nunca tive. Tenho pouca paciência para filas. Olha, e os pés não têm céu? Que idade teria a tua filha quando disse isto? Tinha pai, ela tem 8, tinha pai, isto foi... portanto, eu fazia... O livro lançaste há 2 anos, mas foi há mais tempo então. Portanto, ela devia ter 5 anos. Devia ter 5 anos por aí, 5, 6 anos. Especial. Há uma autora de livros infantis, Maria Inês Almeida, se não me engano, não quero aqui, que tem um título de um livro que foi o filho que também lhe deu esse título. Porquê? Porque era quando chegaram à praia, não é? Nem que está à porta. Então era à volta disto, não isso estou a ser... Giro também. É giro, não é? Sim. Também inocente, também menos profundo, mas a lógica de lá está. Então, tenho aqui recomendação de leitura ou um livro para oferecer. Tu, à medida que foste falando nesta conversa, eu pensei, ou acertei tão em cheio nesta escolha, ou já o terás lido. Porquê? Porque é Cartas e Outros Textos entre o Mário Cesarini e o António Tabucchi. Não li. Não leste? Mas não. E não tens? Não. Ai, olha. Então porquê? Olha, o Tabucchi, por acaso, maravilha. tem aqui um livro dele, já foi falado aqui neste podcast, o Salvador Martinha trouxe a firma Pereira. E então, o Tabucchi, pronto, foi um escritor italiano, premiado, professor de língua, de literatura portuguesa. Ele apaixonou-se por Portugal, de tal maneira que está cá enterrado e casou com uma portuguesa. Pronto. E depois, o Cesarini, já falaste muito bem nele, não é? E então, esta é a história de... São textos que documentam o contacto direto entre ambos, isto no final dos anos 60, porque o Cesarini era contra a faculdade e o Tabucchi andava na faculdade, Tabucchi, não sei bem o que se diz, e andava na faculdade, pronto, e ambos tinham... Mas o Cesarini ao mesmo tempo admirava-o porque ele era um leitor com a distância crítica e inteligente, não é? E então falavam, isto é o quê? É como é que a poesia... Havia por parte do Cesarini o agrado de ver como a sua poesia e o seu lugar no surrealismo português eram reconhecidos por um leitor com a distância crítica e a inteligência do Tabucchi. Certo. Pronto, e então isto são documentos que são textos que documentam o contacto direto entre ambos, isto no final dos anos 60,
para ver uma ilustração do modo como a história do surrealismo foi sendo feita, com que ritmo e a partir de que posições. Certo. Achei que era a tua cara. Certo. Que bom. E pronto, e fica a recomendação. É mesmo, muito obrigado. O Bolanho tem tradução da poesia, portanto também a obra como a poesia completa, também te recomendo. E obrigadíssima, Pedro, gostei muito desta conversa. Muito obrigado, eu gostei, Mariana. E agora mostrar com os teus livros. Sim. Poets, Painters. Eu gostava, sim, só de dizer quem me acompanhou neste último livro, portanto, a Cosmogonia da Identidade. Claro. Portanto, ele, embora seja um livro técnico, ele não é um livro técnico, aparentemente, né? Parece um livro artístico, um livro de design, porque ele é desenhado pelo José Mendes, que é o meu parceiro na Poets and Painters de design, e pelo ilustrador João Maio Pinto, que é um dos melhores ilustradores portugueses, é extraordinário. Portanto, o livro, quem não lhe apetecer ler, pode apenas vê-lo, porque ele é bonito. Aliás, a ideia da Poets and Painters é essa, ou seja, é unir o universo da poesia ao universo do design e criar livros que sejam sempre objetos de design. Pronto, esse é o nosso... Isto depois é impresso na melhor gráfica, provavelmente a melhor gráfica portuguesa, a M2, do Sr. Martins. Cheira a novo, eu gosto deste cheiro de livro novo. Cheira muito bem. Ele é muito cuidadoso nas suas produções e, portanto, a nossa intenção é essa, é ir produzindo livros que tenham esse lado também, esse lado do objeto, porque... É uma obra de arte. E a maior parte dos livros são todos muito feios. É um problema que nós temos, é um problema de poluição visual nas nossas livrarias, a maior parte dos livros são muito feios. É um problema. E, portanto, fica aqui o recado às editoras. Exato. Poetspainters.com. Sim, exatamente. Obrigada, Pedro Filho. Obrigado, Mariana. Obrigada a quem nos ouve. Para a semana a mais.